abordando uma série de programas referentes à conscienciologia. E o que seria a conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência. Dentro da medicina e da psicologia é conhecido como self ou ego. Dentro das linhas religiosas é conhecido como alma ou espírito. E para você aprofundar um pouco mais, nós convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui. E experiencie por você mesmo, tenha suas próprias experiências pessoais. Nós vamos abordar hoje um tema que é sobre o parapsiquismo. E para nos explicar um pouco mais sobre o que é o parapsiquismo, nós convidamos o professor Frederico Gani, diretamente de Foz do Iguaçu, ele que é engenheiro, voluntário, docente e coordenador geral do IIPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja bem-vindo, professor. Ok. Professor Frederico, o que é parapsiquismo? O parapsiquismo é uma capacidade inerente a cada pessoa, a todas as pessoas, umas mais, outras menos, de perceber além da dimensão intrafísica, além da dimensão material, da dimensão humana que a gente conhece, a dimensão que a gente consegue tangibilizar e tocar. O parapsiquismo ele nos permite perceber além das energias, perceber realidades que são além dessa realidade humana simples. Por exemplo, a realidade das consciências extrafísicas, ou também chamado dos espíritos. Então, através do parapsiquismo, nós conseguimos perceber duas coisas importantes. Primeiro, as relações de energia entre as pessoas e entre os objetos. São as energias que cada um consegue emanar, não são energias intrafísicas, materiais, mas são energias que a gente chama de bioenergias ou energias conscienciais. E nós conseguimos perceber as energias e as consequências que essa energia causa em cada um e também nos ambientes nos quais a gente frequenta. E a outra coisa que nós conseguimos perceber através do parapsiquismo é que existe uma dimensão além dessa dimensão humana, que é a dimensão que nós chamamos de dimensão extrafísica, a dimensão onde se manifestam as consciências extrafísicas que interagem conosco na vida humana de uma forma direta, tendo consequências dessas interações, e são a condição que nós estaremos após a nossa morte, após a desativação do corpo humano, que nós chamamos de dessoma, porque ninguém morre. Então, uma consequência direta do parapsiquismo, das pessoas que têm parapsiquismo, é perceber que não existe a morte. Então a gente vê que essa condição de você ter parapsiquismo é muito importante para que a gente consiga realmente dar o valor devido à vida humana, não exacerbando o valor das coisas materiais, mas exacerbando os valores das coisas que são perenes, as coisas que permanecem após exatamente a nossa dessoma ou a nossa desativação do corpo, nossa morte. Então essa condição ela é muito impactante na vida da pessoa que tem parapsiquismo. A pessoa que é parapsíquica, ela consegue de alguma forma, ela tem informações e ela tem situações que ela vivencia que causam uma reflexão mais profunda e uma condição de realmente ela fazer opções diferentes na vida humana. Então isso é que a gente vê que é uma condição séria. Outra coisa, parapsiquismo, como eu falei, é uma capacidade inerente a todo ser humano, porque ela é fisiológica, na verdade, parafisiológica. Nós somos todos iguais até certo ponto. Se um pode, ou todos podem fazer, todos os seres humanos podem. Então, por que algumas pessoas percebem mais e outras menos? Então, entendemos que é uma condição natural de desenvolvimento, que cada um pode desenvolver essa condição do parapsiquismo. Essa é a minha outra pergunta. Se todo mundo pode desenvolver o parapsiquismo, né? Sim. Vemos que sim, vemos que todas as pessoas podem desenvolver o parapsiquismo através de manobras energéticas, de trabalhos com energia, que a gente tem aí uma série de atividades com isso, mas principalmente atuando ou interagindo com pessoas que são mais parapsíquicas. Isso naturalmente faz o que a gente chama de um efeito psiativador, o efeito no qual você, quando convive com uma pessoa mais parapsíquica, você consegue também começar a perceber um pouco mais da condição das energias. Mas é uma condição natural e todos podem desenvolver-se. Nós ensinamos essas manobras, esse desenvolvimento, dentro dos nossos cursos regulares no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Dentro do nosso trabalho, como você citou aqui no início da entrevista, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências pessoais.
Como podemos ter nossas próprias experiências pessoais se não desenvolvemos o parapsiquismo? Então, nosso trabalho é dar ferramentas para que cada um possa desenvolver o seu parapsiquismo. E a partir do seu parapsiquismo, fazer uma checagem das realidades multidimensionais, ter as suas experiências, avaliar o que ela considera correto, o que ela considera errado, fazer as suas próprias avaliações, sem ter um construto teórico que definido, ou na forma, por exemplo, das religiões, como um dogma de que as coisas são assim ou são desse jeito. Nós propomos uma atividade diferente, nós propomos, tente desenvolver o seu parapsiquismo, estimulamos essa condição do parapsiquismo para que a pessoa possa ter as suas próprias experiências. Sim. Muito interessante isso, porque isso tira aquele mito de que algumas pessoas receberam um dom de alguém, que por isso que ela tinha essa questão do parapsiquismo, né, que era alguém especial por causa disso. Então, que legal que todo mundo pode desenvolver o parapsiquismo. Todos podem, embora vemos que por que uma pessoa tem mais parapsiquismo que outra? Ou por que umas têm mais facilidade em desenvolver do que outras? Isso é uma coisa importante a se avaliar. Vários aspectos nós podemos considerar nessas diferenças. A primeira é que, será que todos realmente têm essa dificuldade? Muitas vezes vemos que pessoas que nos apresentam como não tendo parapsiquismo, e na verdade têm o parapsiquismo já desenvolvido. Falando com você, espectador, vai avaliar a fenomenologia, ou o nível de fenômenos que você já vivencia. Que tipo de fenômenos que você já vivencia? E eu garanto que muitos já vivenciam uma série de fenômenos que não conseguem explicar diretamente com a ciência convencional. O primeiro fenômeno mais comum que a gente vê é o fenômeno do sonho lúcido, ou da projeção da consciência. As pessoas têm projeção, elas se veem fora do corpo e elas conseguem acessar, muitas vezes, contactar pessoas que já morreram, familiares que já morreram, ou até pessoas que ela não conhece na vida humana, mas que ela sabe que conhece quando está nesses sonhos, e aquilo tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Então ela tem esse tipo de fenômeno, ou o fenômeno no qual ela sai do corpo e consegue ver coisas que estão ocorrendo dentro da vida humana dela e que depois se confirmam dentro do dia a dia. Então, muitas pessoas já têm esse tipo de fenômeno. Outros fenômenos, as pessoas têm um tipo de percepção de que as coisas estão acontecendo, de que as energias não estão bem num determinado ambiente e aquilo se confirma. Não são fantasias, são coisas palpáveis, coisas que a pessoa realmente consegue vivenciar, medir e experimentar, e muitas vezes ela não dá valor a isso. Outras percepções de que há presenças perto dela. Então, por exemplo, tem pessoas próximas a nós, o que a gente chama as consciências extrafísicas, ou na linguagem, muitas vezes de outras linhas de conhecimento, os espíritos. A pessoa percebe essas presenças ao lado dela, mas ela não consegue, às vezes, ter diálogo sobre isso com outras pessoas. Então, muitas pessoas já têm o parapsiquismo muito desenvolvido e elas não percebem. Outro tipo de fenômeno comum é o fenômeno da capacidade da pessoa, com as suas próprias energias, ela curar outra pessoa. Então, já pesquisando parapsiquismo há cerca de 20 anos que eu trabalho já com isso, nesses 20 anos eu pude ver muitas pessoas com esse poder ou essa força energética capaz de fazer curas em outras pessoas. Começam com curas e até em animais domésticos. Ela tem o animal doméstico que convive com a pessoa e ela, no carinho, no afeto com o animal, ela consegue curar o animal de uma doença que às vezes esteja ocorrendo. Ou às vezes a mãe com um filho que está com o filho normalmente criança, ela coloca a mão do filho e consegue curar o filho. Então, pude ver muitos casos desse onde a pessoa tem esse poder, essa condição de realmente conseguir fazer a cura no outro. Também é uma capacidade que todos podemos desenvolver. E o que seria essa energia mais densa? É o próprio processo das energias conscienciais. Elas sempre causam um impacto que pode ser positivo ou não nas outras pessoas. Se a pessoa tem mais energias, ela tem energias positivas, ela consegue melhorar os ambientes e as pessoas que estão ao seu redor, inclusive causando efeitos de cura. Então isso é que a gente pode ver. Mas mais importante, primeiro identificar que várias pessoas já têm esses fenômenos e muitas vezes não dão valor. E mesmo os que não têm,
conseguem desenvolver e a partir de um trabalho, a partir de uma reciclagem de vida, conseguem chegar nesse desenvolvimento desse fenômeno. Interessante. Nós vamos continuar falando mais sobre parapsiquismo com o professor Frederico Gunning no próximo bloco. Fique conosco. E hoje nós estamos falando sobre parapsiquismo com o professor Frederico Gunning. Então a gente está falando no outro bloco sobre parapsiquismo e ele trouxe um tema que eu achei muito interessante sobre essa questão da energia mais densa. Eu queria que ele aprofundasse um pouquinho mais sobre o que seria, qual é o nome dessa energia mais densa, como é que ela se manifesta, já teve casos, né, que a gente, enfim. Bom, Gabriel, a questão que nós estávamos conversando sobre a energia que pode promover cura em outras pessoas. Independente de ser a energia mais densa, que nós chamamos de ectoplasmia, qualquer pessoa é capaz de fazer a melhoria dos ambientes, e a melhoria dos ambientes ela causa um efeito de saúde maior nas pessoas que convivem nesse ambiente. Nós chamamos essa energia, que muitas vezes é utilizada nos fenômenos de cirurgias espirituais ou outros tipos de fenômenos que chamamos de paracirurgia, ou as curas a partir das energias, de ectoplasmia. A energia é capaz de fazer efeito físico, uma energia que sai da pessoa para fazer um efeito físico, ou seja, alterar a matéria e alterar os ambientes. Mas é muito importante entender que, independente de ser essa energia, qualquer energia, ela de alguma forma ela já melhora o ambiente se for qualificada e positiva. Uma das coisas que podemos avaliar é as pessoas que têm animais domésticos, elas conseguem fazer uma avaliação da qualidade das suas energias. As pessoas que têm mais energia e cujo ambiente é mais saudável, os animais domésticos têm vida mais longa. Eles têm mais saúde e vivem mais. E a gente pode avaliar isso também pelas pessoas que convivem naquele ambiente. Então, a partir disso, nós podemos ver que um próprio processo de energias é capaz de melhorar o ambiente. Um ambiente que tem pessoas mais saudáveis do ponto de vista energético, ele vai favorecer com que todas as pessoas desse ambiente sejam mais produtivas, tenham uma saúde emocional melhor, tenham uma saúde física melhor também. Então, essa energia ela consegue fazer um efeito muito positivo no ambiente. O que ocorre é que muitas pessoas fogem do parapsiquismo porque conseguem muitas vezes perceber essa energia que você chama de energia mais densa, que é a ectoplasmia. Elas começam a mexer, por exemplo, se exaltar emocionalmente, e ao se exaltar emocionalmente, veem que causa um impacto maior no ambiente. Por exemplo, quebram copos, outras coisas podem acontecer, mini acidentes, pessoas que esbarram na mesa, derrubam coisas, e a pessoa sente no seu íntimo que é a sua alteração emocional que está causando esses aspectos no ambiente. E realmente é. Essa pessoa, que às vezes ela interpreta como uma coisa negativa do ponto de vista dela, pessoal, que ela está causando um impacto negativo no ambiente, e realmente até certo ponto está, mas isso ocorre porque ela está sem controle do seu processo de energias e por ela ter muita energia, que é o que chamamos de ectoplasta, do pessoa ectoplasta. Então, a pessoa que tem muita energia, porém que ainda não tem um equilíbrio emocional e um preparo adequado para lidar com essa energia. Então, isso é muito comum também. São as pessoas que têm o que a gente chama de labilidade parapsíquica. Essas pessoas têm altos e baixos emocionais causados pelo processo do parapsiquismo delas. Por serem mais paraperceptivas e ao mesmo tempo terem mais energia, elas têm uma sensibilidade muito exacerbada e com isso se exaltam e ao mesmo tempo causam impacto no ambiente. Então essas pessoas precisam entender como funciona a sua parafisiologia, ou seja, a sua fisiologia das suas energias. Elas precisam entender um pouco mais do processo de energia, dominar as manobras de energia que nós ensinamos nos nossos cursos e também fazer um processo de reciclagem, ou seja, pensar de maneira diferente. Então, isso é um processo de controle de energias, a pessoa dominar a maneira dela de pensar. É um processo de educação dos pensamentos. Então, porque todo pensamento gera um sentimento que gera uma energia. A pessoa tem que perceber que, às vezes, ela está pegando um fluxo de energias que não é muito positivo. Então, por exemplo, ela tem um pensamento que está bom num determinado momento. Ela entra num ambiente e começa a pensar de uma forma negativa.
por exemplo, ter um tipo de pensamento catastrófico, começa a pensar que coisas ruins vão acontecer, ela começa a pensar mal de si mesma, e aquilo entra uma bola de neve do processo de energias, mas isso é porque ela é muito sensitiva. Então essas pessoas precisam ter uma educação parapsíquica maior para que ela tenha um controle mal das suas próprias energias, entende? E ela consiga reverter esse fluxo que às vezes não é positivo para um fluxo exatamente oposto, de cura, um fluxo de assistência, um fluxo de favorecer a melhoria dos ambientes, de favorecer a melhoria das outras pessoas. Então isso é muito viável. E essas pessoas precisam que tenham esse fenômeno, se você que esteja nos ouvindo tem esse fenômeno, avalie se isso não é exatamente um processo de que você tem uma sensibilidade maior, que você tem um processo de energias diferenciado que pode ser canalizado para alguma coisa mais produtiva e mais positiva. Então isso é o nosso trabalho, esse é o nosso métier e isso é o que a gente costuma fazer, esse é o nosso foco de atuação. Interessante. E aquelas pessoas que têm medo? Gabriel, as pessoas que têm medo porque têm parapsiquismo. Normalmente não é tão simples nós falarmos para a pessoa não tenha medo. Ela já tem medo por alguma razão. Então normalmente as pessoas que têm medo é porque já têm um parapsiquismo exacerbado e que já tiveram experiências que não são muito positivas com o parapsiquismo. Por exemplo, essas que nós estávamos falando agora. Para essas pessoas o que a gente pode falar é o seguinte, é que exatamente elas precisam conhecer mais do parapsiquismo para poderem lidar melhor com esse fenômeno todo. Que o fato de ter medo não vai resolver nada, apenas ele vai ampliar a condição de insegurança dela no trato com essas energias. E o desconhecimento que se aumenta. Então, a melhor forma de lidar com esse medo, que não é só o medo, mas tudo que venha junto com esse medo, que é a dificuldade real que existe em lidar com as energias, pelas vivências que cada um teve, a melhor forma de lidar com essas vivências não positivas e com esse medo é buscar conhecimento. É se assenhorar um pouco mais desse conhecimento, se assenhorar um pouco mais dessas manobras com as energias, que isso vai dar confiança para que ela possa desenvolver e lidar bem, ser feliz e ser equilibrada com o parapsiquismo que ela já tem. E uma outra questão que nós vemos, pegando o ponto de vista do parapsiquismo pessoal que eu vivencio e que outras pessoas que nós acompanhamos ao longo desse período todo aí vivenciam. O que muda tudo é quando você começa a ter para-percepção dos amparadores. Quando você começa a perceber as consciências extrafísicas que estão ajudando, que estão ao seu favor. E quando você começa a se afinizar mais com essas consciências, quando você começa a trabalhar mais lado a lado com essas consciências e estabelecer vínculos de amizade profundos e que causam uma grande repercussão na vida humana, esses vínculos de amizade. Eles propiciam o que nós chamamos de serendipitia, que é a sincronicidade positiva. Então, o fato de você estar com convivência maior com os amparadores, ela propicia você a vivenciar esse fenômeno que nós chamamos da serendipitia, que é a coincidência positiva de vários aspectos da sua vida, ou seja, você encontra as pessoas que vão lhe ajudar num trabalho mais positivo, você está sempre, na hora que precisa uma determinada condição, essa condição vem a seu favor. Então as coisas começam a acontecer ao favor da pessoa e tudo começa a fluir de uma forma muito melhor. Então o que nós vemos use o seu parapsiquismo para se afinizar com os amparadores. Como a gente faz isso? Como a gente se afiniza com os amparadores? Não vemos outra forma a não ser trabalhar com assistência, trabalhar com ajuda às outras pessoas. Que tipo de ajuda? A melhor ajuda que vemos é a ajuda na autoconscientização multidimensional, ou seja, trabalhar favorecendo com que as pessoas consigam vivenciar mais essa realidade multidimensional, tirando proveito dessa realidade multidimensional, porque tudo muda. Num primeiro fenômeno que você tem, por exemplo, uma projeção da consciência, e se vê fora do corpo no contato com outras consciências extrafísicas, se forem amparadores ainda melhor, a primeira conclusão que nós chegamos é que não existe a morte. Se não existe a morte, muita coisa muda no nosso dia a dia. Muita coisa muda. Os problemas egóicos, as brigas por poder, as brigas por coisas materiais,
as invejas, as coisas todas que de alguma forma poluem a condição da consciência, elas tomam um peso menor. E a gente vê que às vezes a gente está brigando por migalhas e você precisa focar em algo maior, em algo melhor, em algo que valha mais a pena e que seja perene, que não seja transitório com a vida humana, algo que perdure após a desativação do soma, a morte. Por exemplo, um ponto que perdura após a morte são as amizades humanas, as amizades produtivas. Se nós nos juntamos para um trabalho assistencial de melhorar as consciências, essas amizades perduram para as outras vidas. Serão os nossos amparadores que circulam, ou seja, muitas dessas consciências extrafísicas já trabalharam conosco em outras vidas e por isso hoje vêm ao nosso favor, ao nosso amparo. Mas já trabalharam em uma tarefa assistencial, uma tarefa de ajuda. São pessoas que estão ombro a ombro em prol da melhoria do universo, da melhoria do mundo. Essa é a condição ideal para a gente desenvolver na vida humana. E vai te dando mais autoconfiança também, quando vai... Com certeza. A autoconfiança com o parapsiquismo vem do convívio com os amparadores. As pessoas que têm medo, elas não estão convivendo muito ainda com os amparadores. E a melhor forma é traga-se a senhora desse conhecimento para você ter mais autoconfiança e entender mais o que está acontecendo com você. E a partir disso você começa a trabalhar com assistência para poder ajudar mais e com isso ter mais amparo. E aí tudo melhora, tudo muda de uma forma mais positiva para a pessoa. E a autopesquisa está muito ligada também com essa questão do parapsiquismo, para evitar, né, a questão que normalmente a gente comentou antes, de precisar alguém te dizer o que a gente precisa fazer, que é um dom especial. Você pode pesquisar ali e ter suas próprias experiências mesmo. Sim. No processo do parapsiquismo. Esse processo de autopesquisa ou de autoconhecimento, ele vem naturalmente com o parapsiquismo. Por quê? A pessoa parapsíquica ela tem uma hipersensibilidade. Então ela vivencia uma série de fenômenos nesse dia a dia. Por exemplo, esse fenômeno da labilidade emocional, os altos e baixos, os altos e baixos que ocorrem com o processo emocional. Esses altos e baixos, a pessoa passa, se ela entende, vamos dizer assim, o viés extrafísico ou o viés parapsíquico desses altos e baixos, ela passa a se conhecer muito melhor, ela começa a entender por que ela tem uma situação, por que ela tem outra, então ela começa a dominar-se e a dominar mais as energias para ela poder, a partir disso, ter uma condição mais tranquila. Essa é a base do autoconhecimento. É a pessoa entender o que influencia ela do ponto de vista emocional, do ponto de vista energético, do ponto de vista físico mesmo. E isso tudo, ela começa a entender tudo isso, como ela influencia e como ela reage a cada coisa dessas. Sim. Mas ela tendo essa variável do parapsiquismo, o horizonte de análise dela é muito maior. E a maioria das pessoas sofre impacto por isso. Aí elas procuram uma ajuda no psicólogo, uma ajuda no processo psicoterápico, e que nem sempre ele tem as respostas para a abrangência total do que a pessoa está vivenciando. Interessante. Então nós estamos falando sobre parapsiquismo. Eu quero agradecer muito a presença do professor Frederico Gani. Quero que você deixe o seu recado aí para o pessoal, para os telespectadores que estão nos assistindo. Meu recado vale a pena investir no parapsiquismo porque você amplia as suas amizades extrafísicas e as suas amizades humanas. A sua vida fica mais rica, a sua interação com pessoas extrafísicas que valem a pena se amplia muito e você cresce muito com isso. Então isso vale a pena seguir nessa linha. Obrigado pela sua presença. Então nós vamos ficando por aqui. Se você quiser aprofundar mais, conhecer mais sobre a conscienciologia, sobre a projeciologia, você pode participar das palestras gratuitas que tem todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21h, na rua São Manuel, número 189, telefone 3224-0707. Eu quero agradecer a sua audiência até PC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco,
telefone 051 3224 0707.